é um exemplo típico só para muda a frequência de movimento, né? Nós temos uma pequena massa presa a uma corda de 1,2 metros e é liberada do repouso quando o ângulo é igual a 5 graus. Quer dizer que neste problema, o θ zero aqui é igual a 5 graus, certo? E essa corda, então, ela vai encontrar uma superfície que tem uma dimensão D aqui, um comprimento de 0,6 metros. E vejam que, num primeiro momento, a massa se deslocando da posição que ela está, A, até a posição B. A frequência natural dela está associada com um pêndulo com um comprimento de 1,2 metros. Ela vai, agora, nessa posição A, ela está com uma energia potencial armazenada, altura, e vai ser liberada. Essa energia potencial vai ser toda transformada quando ela chegar no ponto B em energia cinética, máxima velocidade. Aqui eu vou ter praticamente a velocidade máxima do sistema nesse momento aqui, ó. E aí, a partir desse momento, a corda passa a ter um novo comprimento. Vejo que em função da superfície de 0,6 metros amarela, o movimento vai ser alterado para um outro movimento. De B até C, vai existir uma outra frequência natural, porque o comprimento da corda foi alterado. Se antes tinha 1,2 metros, com aquela dimensão amarela de 0,6, aqui agora o comprimento passou a ser 0,6 metros. E como a amplitude, a frequência natural depende da gravidade e do comprimento da corda, do pêndulo, a frequência é modificada. E essa energia cinética que foi absorvida pela queda, né, pelo movimento do pêndulo, ela vai se transformar, né, num novo deslocamento, né? O pêndulo vai então ter um deslocamento θc aqui, diferente dos 5 graus, devido à alteração, então, dessa frequência natural. Então, ele vai subir um pouquinho mais do que os 5 graus que deveria subir se fosse o L constante. Ok? Bom, aí, então, neste problema, então, dada essa introdução, o item A, ele pede para calcular o tempo necessário para a massa voltar ao ponto A, ou seja, é um ciclo completo. Eu vou dar um ciclo completo de movimento, tá? Eu quero saber qual que é o tempo que leva para a massa dar ao período, né? Que a massa leva, então, para dar o ciclo completo. É o período de movimento. Só que esse período, então, é a associação de dois movimentos, de A até B e de B até C. Ambos têm frequências naturais diferentes, tá? E qual é a amplitude θc, então, aqui, né? Qual é essa amplitude θc do movimento resultante aqui no final, tá? Então, esses dois são os problemas, então, que nós temos para resolver. Novamente, a solução desse problema, então, envolve o item A, o tempo necessário para a massa voltar ao ponto A. Novamente, né? Esse tempo é o tempo, né? É o tempo para a massa ir de A até B, mais o tempo de ir, só colocar aqui, de B até A. Então, tudo isso multiplicado por 2, porque tem um retorno. Por 2. Então,
é o dobro do tempo de A até B e de B até C, vezes 2, porque tem o retorno. Tá? Então, nós temos que, inicialmente, calcular esses dois tempos, os dois tempos. A gente sabe o período, né? Mas não sabe qual que é o tempo para vir de E até B e desculpe, do ponto A até o ponto B e depois do ponto B ao ponto C. Mas um detalhe é que a gente conhece o período. O tempo, então, para começar aqui, ó, o tempo de A até B está associado com o período deste movimento. Então, vamos só fazer um detalhe aqui. Ó. O período desse movimento é o tal, certo? E para executar o movimento de A a B, esse movimento é um quarto do período. Por quê? Se eu tivesse o pêndulo normal, ó, nessa situação normal, dessa posição A até a B equivale a um quarto do movimento. Depois, mais um quarto do movimento, eu venho até C. Mais um quarto do movimento agora, eu venho até B. Mais um quarto do movimento, eu venho até A. Então, esse tempo de A até B, ele vale um quarto do período desse movimento. Fechou? Um quarto período desse movimento. Então, eu preciso calcular então o período deste movimento. Período deste movimento. Que vai ser o que então esse período desse movimento? Esse período desse movimento, de A até B, está associado com a frequência natural. Lá nos papiros da gente, lá, qual que é a frequência natural lá, associada com o período? Ó? Tal é igual a 2π sobre o ômega n. Então, o tempo de A até B é um quarto desse período, que é o ciclo completo. Seria o ciclo completo. O nosso ômega n, do período A até B, ele vale raiz quadrada de G sobre L. Nesse primeiro movimento, o ômega n, então, é raiz quadrada de G 9,81 sobre o L, que é 1,2 metros. Então, o nosso tal aqui, ó, seria o 2π dividido por... Deixa eu ver se nós temos o cálculo do ômega n aqui. Fazendo o cálculo aqui, então, desse ômega n, isso daria aqui aproximadamente 2,859 radianos por segundo. Tá ok? Vamos colocar aqui o subíndice em todos eles, ó. Vamos colocar aqui o subíndice, ó. Esse aqui é o período AB, esse aqui é o período AB, essa aqui é a frequência natural entre o movimento A e B, entre A e B, entre A e B. Aqui também, então, tá? Aqui dividido por... Deixa eu fazer o cálculo aqui que não fiz. Dividido, então, por 2,859. Então, entre A e B.
Então, esse período associado ao movimento AB, ele vai dar aqui, deixa eu ver se eu tenho os cálculos aqui, 2π dividido por 2,59, 2 vezes π dividido por 2,89, voltar aqui um pouquinho para trás, 8, 9, cadê o meu del aqui? Deixa eu fazer de novo, 2 vezes π, 2 vezes π, dividido por 2,89. Me deu a mesma coisa, eu fiz de novo aqui o erro. Cadê? Aqui, 8,59. Dá 2,19. Esse seria o período do movimento. Só me confirmo se dá isso aí mesmo, né? Segundos. Eu não tenho esses valores aqui, tá? Fechou? Isso, tá? Então, isso seria o período quando o L for igual a 1,2 metros, período completo. Mas o tempo entre A e B é 1/4 disso. O tempo entre A e B é 1/4 desse tal AB. Então, esse tempo entre A e B, dividido por 4, vai dar, então, 0,54 segundos. Para vir do ponto A até o ponto B, o tempo, então, entre A e B, 0,54 segundos. Fechou? Fechou, né? Agora, eu tenho que somar o tempo entre B e C e multiplicar tudo isso aqui por 2. TAB mais TBC vezes 2 dá o período total do movimento. Tá? O tempo para a massa voltar à posição inicial. Tá? Então, vamos fazer o segundo cálculo, que é o TBC. Vou colocar aqui, ó. O tempo entre A e B é 0,54 segundos. E agora eu vou calcular o tempo entre B e C. O tempo entre B e C, o tempo entre B e C é tempo B e C é igual a 1/4 de novo, né? 1/4 de período, vezes o tal associado, então, ao movimento BC, que acontece agora quando o L é igual a 0,6 metros. O período, de novo, esse período, ele é igual ao 2π sobre o ômega n. Só que agora o ômega n dele passa a ser diferente. Raiz de G sobre o comprimento do pêndulo. O ômega n é raiz quadrada de 9,81 dividido por L, que é 0,6 metros. Vamos ter uma nova frequência natural para essa etapa aí. Então, 9,81 dividido por 0,6, raiz quadrada desse valor, vai dar uma frequência natural de 4,04 radianos por segundo.
essa passa a ser, então, a nova frequência natural do movimento entre B e C. Então, o período entre B e C vai ser o seguinte: 2π dividido por 4,04 radianos por segundo, que vai dar, então, vamos colocar na memória x, de novo isso, 2 vezes π dividido por x. 1,55 segundos. 1,55 segundos. Só que isso aqui seria um período completo se o pêndulo tivesse 0,6 metros. Como o nosso tempo entre B e C é 1/4 desse período, se nós dividirmos por 4, vai dar, então, o tempo entre B e C igual a 0,388 segundos. Agora, então, segundos. Então, agora vem o tempo total. O tempo total é igual ao tempo. Então, aqui deu 0,38. E o tempo AB, 0,54. É o tempo entre A e B, mais o tempo entre B e C. Isso é a ida. Vezes 2, levando em consideração a volta. Então, o tempo total é igual a 0,54 mais 0,388 segundos vezes 2, que dá um tempo total, então, mais 0,54 vezes 2. Aproximadamente 1,86 segundos. Então, esse vai ser o tempo total que o pêndulo leva para ir até C e voltar até A. Levando em consideração que há uma alteração da frequência do movimento em função da alteração do raio do pêndulo, da corda do pêndulo, né? L do pêndulo. Ela passa de um primeiro momento de 1,2 metros, 1,2 metros, para 0,6 metros. E isso, então, garante esse tempo total de movimento. Fechou, gente? Então, vejam que essa aí é a lógica, então, para poder resolver esses probleminhas aí. Tudo isso mais é uma revisão de física, né? Já voltando, então, para o estudo de vibrações. Então, o que vai acontecer? O nosso pêndulo, ele vai ter um período de oscilação total de 1,86 segundos entre ir e voltar. Parte do movimento é realizado com uma frequência natural e parte do movimento realizada com outra frequência natural devido ao comprimento da corda do pêndulo. Então, há uma alteração, então, destes movimentos. E, por fim, né, esse problema, ele pede... Deixa eu deixar um pouquinho aqui para vocês, se estão copiando, e dar uma copiadinha nele. Mas depois eu também vou salvar tudo isso também e já libero para vocês esse arquivo aí com a resolução deste exercício aí. Tá? Então,
são mais interpretações. Tudo isso é para ligar vocês aí com as vibrações mecânicas aí. Tudo para pequenos deslocamentos, né, pessoal? Né? Vibrações mecânicas, o seno de θ é igual a θ até mais ou menos uns 10 graus, né? Então, essas oscilações são bem pequenininhas sempre, tá? São bem pequenas. A vibração mecânica é um deslocamento sempre muito pequeno, tá? É um deslocamento pequeno, só que de alta frequência, muitas vezes, tá? Bom, aí então tá o primeiro item, o item A, calcular. Agora vamos para o segundo item, que é calcular a amplitude C. Para calcular a amplitude C, a única forma de fazer isso é comparando as velocidades do ponto B. Aqui é o ponto B. Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, a massa, quando ela começar seu movimento, a partir da posição θ, ela vai transformar a energia potencial em energia cinética. E essa energia cinética que foi toda adquirida a partir da massa do deslocamento AB, essa energia cinética, então essa velocidade, toda essa energia vai se transformar em energia potencial, elevando o pêndulo até o ponto C. Então nós temos que velocidade, a velocidade então, vou colocar aqui dois vetorzinhos, né? Um empurrando e outro puxando. Velocidade que a massa adquirir VAB max, ela vai ter que ser igual à velocidade, aqui, a velocidade, deixa eu apagar aqui esse vetorzinho aqui, vai ter que ser igual à velocidade VBC max. Então, o que nós vamos fazer é igualar essas duas velocidades. Velocidade VBC igual à velocidade AB. Tá? E para igualar essa velocidade, novamente, nós vamos ter que fazer a derivada da equação do deslocamento, tá? Em relação ao tempo, e igualar as velocidades no ponto B. Para aí, então, calcular o θc. Tá? Então, eu vou colocar aqui então, essas observações, então. Tá? Vou começar aqui em cima, então, colocando isso. A velocidade no ponto B é a mesma quando a massa A se desloca de A para B, como de C para B, ou vice-versa, que B para C, né? A velocidade no ponto B tem que ser igual aos dois lados. Então, igualaremos as velocidades no ponto B. E igualaremos as velocidades no ponto B. Dos dois. Novamente, aqui nesses planos, nós temos duas frequências naturais, né? Então, vamos fazer aqui assim, ó. Vou colocar aqui movimento de A para B. Deixa eu colocar um título diferente aqui, de cor diferente. Vou colocar aqui. Movimento
movimento de A para B e movimento de B para C, ou de C para B. Vamos fazer uma divisãozinha aqui. Movimento de C para B, né? Ou B para C, tanto faz. Da nossa resolução de antes, a gente sabe que esses movimentos são o x velocidade, ele é igual ao menos x0. A gente fez antes essa dedução aqui, né? Trocamos os valores, vezes ômega n, vezes seno de ômega n menos φ aqui. Esse para o movimento AB e aqui para o movimento CB. X dt igual a menos x0 φ. Bom, a máxima, no ponto B, ocorre a máxima velocidade. É como nós fizemos antes. Então, nesse caso, quando tudo isso aqui for igual a menos 1, ocorre a máxima velocidade. E aqui também, né, quando o seno de ômega n menos φ, tudo isso for igual a menos 1, ocorre a máxima velocidade, que é a velocidade em B. E aí a nossa expressão, novamente, fica dessa forma. O menos do seno com o menos fica x0 vezes ômega n. E, no outro lado, o x dt também fica x0 vezes ômega n. O menos 1 multiplicado com menos x0 fica positivo. Então, aqui são as duas expressões, então, da velocidade. Nós sabemos que, num lado, nós temos o ômega n referente a um movimento e, no outro, o outro movimento. Lá do item anterior, né, na do problema anterior que nós fizemos, nós sabemos que também o θ, para pequenos deslocamentos, né, é igual a x sobre L. Esse é do problema número 1. Ou seja, x igual a L vezes θ. Do primeiro problema que nós fizemos hoje. Tá? Então, nós também sabemos então, que o deslocamento inicial x0 igual para esse movimento aqui do primeiro, é o L entre AB vezes o θA. θA. Tá? Então, esse é o x0 do inicial. Esse deslocamento x0 que eu tenho aqui, ó, esse x0, ele é igual ao LAB, 1,2 metros, vezes o θA, que é, se não estou enganado, aí no problema, 5 graus. E para o B vale a mesma coisa. Tá? O x aqui, o x0, ele vai ser a mesma relação, θ igual a x sobre L. Tá? E aí, então, o meu x0 aqui, ó, o meu x0, ele vai ser igual a L vezes θ. No nosso caso, se eu tivesse aqui um deslocamento inicial aqui, né, esse deslocamento inicial aqui, né, x0 para esse movimento aqui, o x0, então, seria igual, né, a L entre o movimento B e C, vezes o θc. Se eu soltar a massa de C vindo em direção a B, a velocidade máxima tem que ser igual à velocidade se eu soltasse a massa de A indo em direção a B. As duas velocidades têm que ser iguais. Então, ó, o nosso x0 para esse movimento é o LBC vezes θc, e o movimento inicial x0 para o movimento AB é esse aqui. Então, se nós pegarmos e colocarmos isso na expressão, né, na fórmula, tá, nós tiramos, então, os movimentos. Tá?
Então, ó, eu posso pegar e colocar isso em cada uma, vou mudar de cor aqui. Vou colocar esse x0 aqui, e eu tenho então que o x dt é igual a LAB vezes θA vezes ômega n do movimento AB. A mesma coisa aqui, se eu pegar esse x0 e colocar aqui em cima, x dt é igual a L entre B e C vezes θc vezes ômega n entre B e C. Eu acho que nós já calculamos esses ômegas, né? Esse ômega aqui nós já calculamos eles, tá? Eu acho que esse aqui era 2,856 radianos por segundo, nós calculamos no item anterior, e esse ômega NBC era 4,04 radianos por segundo. Esse ângulo θ aqui era 5 graus, 5 graus. O L entre A e B vale 1,2 metros. O L entre B e C vale 0,6 metros. E o que eu quero calcular é o ângulo, que é essa variável aí. É isso que eu quero calcular, o θc. Então, se nós pegarmos agora e darmos duas velocidades, tá? Nós tiramos o seguinte, ó, 1,2 vezes 5 graus vezes 2,86, tudo isso tem que ser igual a 0,6 vezes θc vezes 4,04. 4,04. Aqui está. Ok? A variável que sobrou foi o θc. θc, então, vai ser 1,2 metros. Não coloquei as unidades aí. Vezes 5, tudo corta. Vezes 2,86, dividido por 0,6 vezes 4,04. Então, se nós fizermos essa multiplicação e divisão, o θc vai dar 7,07 graus. Então, este é o ângulo que a massa vai se deslocar durante o movimento BC. Então, a massa sai de uma altura de 5 graus, uma altura correspondente a 5 graus. Quando ela muda de frequência, ela vai, então, a um ângulo maior de 707 graus. Tá? Então, nós vamos subir um pouquinho mais em relação à nossa posição inicial, x0, 5 graus. Ok? Então, essa é a ideia desses problemas que envolvem o pêndulo simples, tá? Então, a gente tem que sempre só lembrar que nesses cálculos a equação do movimento, deslocamento, tem que ser derivada para achar a velocidade, depois para achar a aceleração, e essas análises, elas têm que ser feitas em cima, então, né, do ponto onde nós vamos ter a máxima velocidade, para igualar essas máximas velocidades naquele ponto ali, tá? Então, só lembrando, então, tá, que para calcular essa amplitude de θc, nós fizemos o quê? A velocidade no ponto B, se eu largasse a massa da altura θa, ela teria uma velocidade VBC.
A energia potencial se transformou em energia cinética, toda energia de movimento. Se eu largasse a massa M da posição C, lá em cima, dessa posição aqui, essa massa, com esse ângulo θc, ela chegaria também numa velocidade VCB. Aqui é VAB, e aqui VCB. As duas têm que ser iguais. E essa, então, análise sai dessa igualdade de velocidades no ponto B. A velocidade saindo de C indo para B tem que ser igual à velocidade de A saindo para B. Se nós igualarmos, então, essas duas velocidades aqui, nós tiramos, então, o deslocamento θc. Quando há uma alteração da frequência natural, devido ao L, que passou a ser 0,6 metros. Se o pêndulo tivesse o mesmo comprimento, né, não tivesse essa superfície aqui, basicamente toda a frequência dele estaria associada com o comprimento de 1,2 metros. Tá? Ok? Então, é isso que acontece aí com o pêndulo. Vocês nunca brincaram no mato de cipó? A gente quando era criança nem sabia que isso acontecia, né? Mas eu tinha lá na casa dos meus pais, lá tinha no final da rua, lá tinha uma casa de mato lá e tinha cipó, né? E nós a pesada brincava com o cipó e se largava com o cipó no morro, né? Era um morro, nós nos largava com o cipó no morro e de vez em quando o cipó pegava num galho de árvore, né? Então a gente largava de uma altura, nós nos largávamos de uma certa altura, às vezes colocava corda, amarrado corda no mato lá para poder fazer as brincadeiras e se largava. Aí quando o cipó batia no galho da árvore, a gente subia até lá em cima, fazia um movimento lá em cima nós íamos, né? A gente se deslocava de um ângulo θ e quando a corda ou o cipó batia no galho da árvore, a gente era arremessado lá em cima, né? E depois voltava. Era brincadeira que a gente nem sabia. Eu, na época, criança, nem sabia que esse era o fenômeno que acontecia com o pêndulo, né? Com os galhos de árvore. Né? E acontece, né? A gente se deslocava de um valor pequenininho e era arremessado lá em cima pelo galho, tá? O fenômeno é a alteração da frequência natural e a equivalência das velocidades no ponto B. Tá? Bom, gente, esse então é o problema 2.